Oi, público da TV 247. Eu sou André Teixeira Jacobina, sou mestre em História Social, doutor em Saúde Pública, sempre pesquisando política. E tem um canal aqui no YouTube, a Nova Máquina do Tempo, agora parceiro do 247. Se vocês querem ver mais conteúdo do meu canal, dê uma checada no link na descrição ou procurem por a Nova Máquina do Tempo. Bolsonaro traidor, acabou o amor! Bolsonaro traidor, acabou o amor! Bolsonaro traidor, acabou o amor! Sindical Alagoas na luta contra a reforma da Previdência, junto com todos os operadores da Força de Segurança Pública. Acabou o amor! Bolsonaro traidor, acabou o amor! Oi, gente. Pois é, vocês devem estar pensando assim, quem são esses chamando Bolsonaro de traidor? Seriam alguns vermelhos? Seriam comunistas? Não, é a polícia. Sim, policiais gritaram, acabou o amor, Bolsonaro traidor. Pressionaram, a organização de policiais pressionaram duramente e Bolsonaro já cedeu. O que mostra que para certas categorias, Bolsonaro vai ser tchutchuca, não tigrão. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia, tem uma sessão de diálogos com grandes especialistas como Eduardo Moreira, Maria Lúcia Fatorelli, cientistas da NASA e muitos outros. Convido vocês a conhecer. E o Filosofia Popular às sextas-feiras, que fala de filmes, séries, jogos, quadrinhos e muito mais do ponto de vista político ou filosófico. Uma série, inclusive, que no futuro do canal vai ser expandida. Bem, gente, e se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, dê um like, divulgue o nosso material e considere se tornar um apoiador. Apoiadores recebem vídeos antecipadamente, tem uma série de benefícios, podem inclusive escolher próximas pautas para vídeos serem discutidos aqui no canal, os temas, né? E se inscrevam também no Instagram, no Facebook, no Twitter, nas nossas outras redes sociais, todos esses links e muito mais, vai estar em um comentário fixado no início dos comentários. Pois bem, acabou o amor, Bolsonaro traidor, gritam policiais que marcham rumo ao Congresso. Enquanto um grupo de policiais aborda deputados dentro da Câmara, mais de uma centena de policiais vestidos de preto marcham em direção ao Congresso com faixas por mudanças na reforma da Previdência e aos gritos de acabou o amor, Bolsonaro traidor. Tem vários desses vídeos aí no YouTube, vocês viram apenas um deles, né? Da Rose Forato, inclusive uma inscrita aqui do canal. A movimentação foi flagrada por Mariana Carneiro. Os policiais cobram regras de transição mais suaves para forças que atuam na segurança pública, regras de transição na Previdência, né? Integrantes do PSL e o partido do presidente Jair Bolsonaro estão entre os principais entusiastas da mudança. A equipe econômica é contra. É engraçado, né? É uma guerra interna. A turma ultraliberal do Paulo Guedes versus conservadores do PSL. E no meio desse bolo todo, dessa confusão toda, um Congresso lutando pela sua própria sobrevivência política, né? Depois que a repercussão foi muito negativa para o Bolsonaro, ele disse que vai resolver o caso de vocês, viu? Ele disse aos policiais em evento, né? Ele foi chamado de traidor. E a fala de Bolsonaro envolve a questão da aposentadoria de agentes de segurança pública. Parte da bancada de policiais do PSL na Câmara dos Deputados ameaçou não votar a reforma da Previdência caso as regras para a categoria não sejam flexibilizadas. Ou seja, o pessoal do PSL ia votar com o PT contra a reforma da Previdência. Não dá. Esse país é uma loucura, velho. Não dá. Que coisa doida. Bem, no entanto, pesa contra eles o prazo, já que o objetivo do governo é votar o texto no plenário até o recesso parlamentar que começa dia 15 de junho, e para modificar as regras da categoria precisa ser feito um destaque ao relatório, que na visão do governo atrasaria a tramitação. Além disso, a flexibilização atrapalharia a retórica do governo que todas as esferas da população fariam sacrifícios pela reforma. Aparentemente, os policiais não vão precisar fazer muitos sacrifícios, porque saiu uma notícia hoje, agora há pouco, e eu estava aguardando para ver se isso ia acontecer, eu imaginava que iria acontecer, e aí já vou incluir, né, que segundo dirigentes de partidos, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu convencer a liderança de siglas de centro e o relator da reforma da Previdência, Samuel Moreira, do PSDB, a incorporar a proposta, ainda na comissão especial, uma regra diferenciada para policiais mantidos pela União, informaram
a Mariana Carneiro e a Daniela Lima. Segundo relatos, o acordo inclui uma idade mínima diferenciada para a categoria, além de condições mais vantajosas de aposentadoria. Ou seja, se você fazia parte da base aliada do Jair Bolsonaro e você se sentiu de alguma forma traído ou está muito aborrecido com alguma coisa, basta você ir lá com um grupo de algumas centenas de pessoas da sua categoria e perturbar e criar uma maior polêmica, diminuir a popularidade dele, criar um fato novo. Entendeu? Junta a imprensa, cria um fato novo que Bolsonaro vai ceder. Bolsonaro vai fazer o que você quer, porque... E eu já falei aqui nesse canal sobre isso. Bolsonaro, ele é muito preocupado com a popularidade. A preocupação fundamental de Bolsonaro. E é isso que aproxima ele de Donald Trump. Além do autoritarismo, de gostar de uma teoria da conspiração da extrema-direita, entendeu? Fora essas coisas que também tem em comum, uma das coisas que é mais importante para eles é essa coisa do Twitter. Eles são lideranças do Twitter, não é? E qualquer coisa que começa a ameaçar muito a popularidade deles em relação a um setor da sociedade que tradicionalmente os apoia, eles vão ceder, vão fazer, entendeu? O projeto deles, que eles dizem projeto econômico, tudo pode mudar para agradar esse setor. Agora, se você é de um setor que é mal visto pelo governo, que você é visto como comunista, né, se você por acaso for professor universitário, se você for, enfim, professor da rede estadual, se você for médico do SUS, complicou para você. Não vai adiantar. Entendeu? Eu acho que vai ser muito difícil que Bolsonaro ligue para você. Dê qualquer atenção ao que você está falando. É por isso, inclusive, que eu disse aqui nesse canal que eu não acredito que greves das universidades, embora justas e eu respeite e entenda, eu não acredito que vai ter muito impacto. As únicas greves no setor de educação que podem ter algum impacto são as greves se acontecerem na educação básica, porque o governo Bolsonaro e aquele maluco lá da Virgínia e os seus indicados disseram que a prioridade tinha que ser a educação básica. Já estão realizando contingenciamentos graves na educação básica também, eu já apontei aqui no canal. Mas eles ficaram gritando, esperneando, parecendo pessoas malucas, várias vezes dizendo que a educação básica é a prioridade fundamental do governo. Bem, se estão acontecendo contingenciamentos como eles estão acontecendo e os professores da educação básica, gestores da educação básica se reunirem em organizações e tal e realizarem greves, aí você pode ter um confronto e pode haver uma dificuldade para o governo Bolsonaro, né? Assim como categorias como caminhoneiros, porque tem o Brasil, depende do transporte via caminhões, é uma falha grave brasileira do ponto de vista dos transportes, quer dizer, nós tínhamos que ter alternativas ao transporte de caminhões, deveríamos ter uma malha ferroviária muito mais extensa do que a que temos e muito mais capaz de alimentar o país em termos de distribuição, de produção, não é? Mas, enfim, não temos, não investimos nisso e é uma outra categoria que tem o país em suas mãos, né, que pode realmente fazer essa greve e pode ter impactos imediatos. Assim como os policiais, né? Algumas categorias têm esse poder, seja pela área, seja pela área ter afinidade com o governo Bolsonaro, seja porque tem um poder diante da fraqueza do Brasil em suprir, em ter alternativas para o seu setor, né? É isso aí, gente. O governo Bolsonaro é um governo que não está ficando em pé. A gente tem... O Brasil está parado, escândalos em cima de escândalos. E nós temos agora uma situação difícil que envolve a probabilidade de uma recessão econômica. O Brasil já está com crescimento completamente comprometido para esse ano. Quem pensa que não é porque não está acompanhando os dados. Enfim, a projeção de crescimento do Brasil esse ano já é muito ruim. E
sem investimento público, fundamental para quebrar esse ciclo vicioso em vez de um ciclo virtuoso, né, um ciclo vicioso do não investimento, é uma probabilidade muito grande que ele seja mantido, porque a PEC dos gastos e essa política de austeridade fiscal foi mantida pelo governo Bolsonaro, que vem do governo Temer. É uma situação que, infelizmente, vai impactar negativamente a vida de muitos brasileiros. E essas pessoas que apostam na reforma da Previdência como a salvadora da nossa economia vão se dar muito mal. A reforma da Previdência, quando ela for aprovada, ela vai ter um resultado positivo na Bolsa, vai aumentar um pouquinho o investimento estrangeiro durante um tempo, talvez um mês ou dois, mas como o Brasil está em processo de desindustrialização, não existe investimento público e não tem outras formas de dinamização da economia, especialmente o brasileiro, e o poder de compra do brasileiro reduziu, vai ser tipo um balão de ensaio, vai vir e depois vai embora, e vai lembrar muito a reforma trabalhista do Temer. Lembram da reforma trabalhista do Temer? O que o pessoal disse na época da reforma trabalhista do Temer? Que o Bolsonaro apoiou. A reforma trabalhista do Temer vai criar um monte de empregos, vai dinamizar a economia, flexibilização de contratos, vai mudar a nossa economia. A reforma trabalhista do Temer, do governo Temer, foi implantada, flexibilizou contratos dos trabalhadores, ampliou a informalidade e a economia não reagiu. Não adiantou nada. Não teve nenhum grande impacto do ponto de vista econômico e continuamos mergulhados em um clima de estagnação econômica com alta probabilidade de recessão econômica. A recessão ainda não está confirmada, porque tem que ser 2 trimestres de recuo do PIB, e o primeiro trimestre já aconteceu, mas o segundo ainda não, mas há uma forte possibilidade de acontecer, e se não acontecer agora, pode acontecer lá na frente, 2 trimestres de recuo do PIB. Muito complicado, viu, gente? Muito, muito complicado. Vamos observar, vamos analisar, vamos continuar um olhar atento sobre o que está acontecendo no Brasil e vamos manter a militância, seja ela digital, seja ela nas ruas. E dá para perceber que a pressão de algumas categorias tem sim impacto, embora algumas, eu acho que no governo Bolsonaro vai ter impacto muito pequeno, como os professores universitários, que eles odeiam a universidade, odeiam conhecimento científico, e a gente já sabe disso, né? Enfim, se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, considere se tornar um apoiador. O número de apoiadores vem crescendo. Eu estou agora com a chegada do Guilherme Azevedo, que tem dado uma contribuição excelente no nosso WhatsApp, e vários outros apoiadores, Denise Coutinho, Elisete e várias outras pessoas. E, enfim, tem sido uma coisa muito legal essa coisa da expansão dos nossos apoiadores e a contribuição que eles estão dando para reflexões, para a gente ir aprimorando o canal aqui. Então, eu fico muito feliz e convido vocês a participar do nosso grupo no WhatsApp e dessas nossas discussões do grupo de apoiadores. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.